Olá, paz do Senhor, e aí, tudo bem? Vamos aí para um momento de reflexão. Nós vamos estar lendo aqui o Salmo 126 para a gente poder trazer uma reflexão para esse dia e que você possa ser encontrada por essa palavra. Amém? A gente vai estar lendo o Salmo 126 e esse salmo, ele é um salmo de retorno, de restauração, né? O povo aqui, ele está retornando do cativeiro babilônico, e uma coisa que é interessante nesse salmo é que ele está dividido em três tempos: no passado, no presente e no futuro. Vamos estar lendo? Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Bem, uma coisa interessante é que esse salmo ele está realmente dividido em três tempos, né? Passado, presente e futuro. E o passado ele está aqui nos versículos 1 ao 3. Eu vou estar lendo novamente somente esses três versículos para a gente poder conversar. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Bem, nesses três versículos, um ponto interessante é que os verbos aqui eles estão no passado. Isso nos mostra uma coisa: o salmista ele está olhando para trás, ele está olhando para o passado para poder buscar a esperança. Bem, sabe quando se torna perigoso a gente olhar para o passado, minhas irmãs? É quando a gente olha para trás, nós olhamos para o nosso passado e a gente torna o nosso presente amargo. Sabe aquelas pessoas que elas ficam olhando e elas ficam visando o tempo inteiro? O passado dela era muito bom, o presente não. O presente não vale nada, não vale a pena viver. Esse é o perigo de você olhar para trás. Agora, que você possa ter o hábito de olhar para trás e falar: nossa, o Senhor foi tão misericordioso comigo naquela época da minha vida e Ele continua sendo. Então eu gostaria de te convidar, assim como nos demonstra aqui o salmista fazendo, ele olhando para trás, buscando esperança daquilo que o Senhor já havia feito, Ele já havia trago de volta os cativos de Sião. Então, que vocês possam ter o hábito, sim, de olhar para trás, mas sempre com cuidado para que o passado não torne o seu presente amargo. Segundo ponto, segundo tempo que esse salmo também traz é o presente. E ali está descrito ali no versículo 4. Vamos ler. Diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Bem, aqui no versículo 4, o salmista aqui está pedindo que Deus continue a operar em favor deles, em favor daquele povo. E aí eu queria trazer 3 pontos para você poder pensar junto comigo. Primeiro, minhas irmãs, um passado de glória não é a garantia de um presente glorioso. Sabe, às vezes a gente fica parada olhando para aquilo que a gente já fez um dia. E aí eu não tô falando nem tanto assim de obra de Deus, não. Tô falando até mesmo na nossa vida, pessoal, na nossa vida com a nossa família, no nosso trabalho. E aí às vezes a gente se sente desvalorizada. Por quê? Porque a gente tá olhando e fala assim: nossa, mas eu já fui tão útil. E pois é, minhas irmãs, sabe o que acontece? Nós somos convidadas pelo Senhor a continuar fazendo. E o nosso passado de glória não é uma garantia que a gente vai ter um presente também glorioso diante das pessoas, diante da nossa vida aqui nessa terra. Eu sempre gosto de falar sobre isso, as lutas, elas vão vir sobre as nossas vidas, A questão é quem nós seremos quando as nossas lutas acabarem,
né? Será que a gente vai ser uma pessoa que venceu ali, honrando, confiando no Senhor? Ou será que a gente vai ser aquelas pessoas que vai vencer, mas assim, totalmente frustrada porque não conseguimos confiar nele? Bem, então, o segundo ponto que eu queria trazer para você. A sequidão de hoje, irmã, deixa eu te contar uma coisa. Ela não pode ser o motivo do seu desânimo. Não pode. Mas ela tem que ser o motivo do seu clamor. Minhas irmãs, vão haver momentos da nossa vida que a gente vai estar vivendo um período de sequidão. Quantas de nós já nos colocamos diante do Senhor sem esperança, sabe? Isso é comum, isso é normal. Mas que a gente não venha, sabe, trazer essa sequidão de hoje como um motivo de desânimo na nossa caminhada cristã, mas que ela seja de verdade um motivo de clamor. Fala, Senhor, olha, Senhor, eu quero voltar para aquele lugar. Né? Existe, né, um louvor, né, antigo que diz, né, quero voltar ao início de tudo, porque quando a gente está vivendo o primeiro amor, é muito natural que a gente tenha, né, fervor no nosso coração. Então que você não olhe para trás com lamento, mas que você olhe para trás falando, Senhor, eu quero voltar a viver aquilo que eu já vivi um dia. Bem, então que a sequidão que você esteja vivendo hoje, e aí não importa se essa sequidão é na sua saúde física, na sua saúde emocional, espiritual, se é no meio da sua família. Algumas pessoas estão passando por momentos de sequidão dentro da própria família, no seu trabalho, né, nos seus estudos, independente de qual seja a área da sua vida. Que isso não seja um motivo de desânimo, mas seja um motivo de clamor ao Senhor. Terceiro ponto do versículo 4. A restauração é fruto de uma oração fervorosa. Quando a gente lê a expressão no início do versículo 4, Senhor, restaura-nos. Minhas irmãs, eu não consigo, sinceramente, pensar que quando esse salmista está escrevendo restaura-nos, ele está escrevendo de uma forma desanimada, do tipo, restaura-me, restaura-nos. Não, não, não. Eu imagino que ele está falando isso com um clamor, com um fervor no coração dele. É restaura-nos, Senhor. Sabe? Como se dessa oração dependesse toda a sua vida. Sabe? A restauração, ela é fruto de uma oração fervorosa. Então que você não desista de orar, ainda que você não veja. Eu não tenho muita habilidade para cuidar de plantas. Não me lembro se eu já plantei alguma coisa na minha vida, mas de uma coisa eu tenho certeza, que antes de aparecer realmente ali, né, a parte externa da planta, ela precisa primeiro começar por baixo, pelas raízes, e isso daí não é uma coisa visível. A semente, quando ela vai desabrochar, quando ela vai começar ali o processo realmente, ela não é uma coisa que você vê a olho nu, não é. Mas ela está acontecendo. E algumas sementes, elas demoram mais realmente, sabe? Alguns processos na sua vida vai demorar para acontecer. Mas eu queria te dizer, minhas irmãs, não desista de clamar, independente do que seja. Continue clamando com fervor no coração. É óbvio, vão haver dias que você vai estar mais desanimada, assim como eu também. Tem dias que eu me coloco diante do Senhor sem, ânimo nenhum diante dele. Mas eu estou aqui todos os dias. Procure estar, né, pelo menos. E que você possa também ter isso no seu coração, sabe? Independente daquilo que você esteja vivendo, né? Que você entenda que a sua restauração, independente da área que você esteja precisando de uma restauração, ela vai vir sim, como um fruto de uma oração fervorosa. Então não desista de orar. Bem, e o último tempo que a gente vê também falando aqui nesse Salmo 126, ela está descrito no versículo 5 e 6, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Bem, esses dois últimos versículos a gente vê duas verdades muito interessantes. Bem, primeiro ponto, primeira verdade. Você concorda comigo que esse semeador ele estava profundamente angustiado? Porque olha só, no 5 ele diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas. Esse semeador, ele não estava vivendo o melhor momento da vida dele, minhas irmãs. Assim como muitas de nós pode não estar vivendo o melhor momento das suas vidas. Só que a semeadura, eu queria te contar uma coisa. Ela é algo dinâmica. Você precisa sair e andar.
Não tem como você semear, sabe, dentro de um campo, deitada em cima da sua cama, deitada, sozinha, isolada, não tem como. Você precisa sair para poder semear aquilo que o Senhor te deu. Sabe, o solo ele pode estar duro, isso acontece às vezes. O tempo ele pode estar seco, tempo seco não é propício para plantação. Mas esse semeador, ele saiu chorando e semeando. Nós temos uma preciosa semente que precisa ser semeada, mesmo com choro. O Senhor nos convida a não olhar para o momento da vida que nós estamos vivendo, mas a trabalhar, a fazer algo de útil para Ele. O Senhor nos convida a estar saindo, mesmo em meio às nossas lutas. Irmãs, olhe para aquilo que Deus está te dando como oportunidade de crescimento diante dEle. E o segundo ponto, que é muito legal desse salmo também, é que existe aí um resultado, sabe? E eu acho que esse resultado é uma coisa que todas nós queremos. Porque diz assim, o semeador, no primeiro momento, esse semeador, ele estava o quê? Angustiado. Agora olha só que maravilhoso isso aqui. Ele volta como um ceifeiro alegre. Aleluia! Ele se tornou um ceifeiro alegre. Olha isso aqui, minhas irmãs. Com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, ele não estava legal não, irmãs. Às vezes a gente também não vai estar legal não. Mas ele voltará com cantos de alegria trazendo seu feixe. Olha, eu queria te contar uma coisa. Se você sair chorando, se você sair aí desanimado, você vai se tornar um ceifeiro alegre. A questão é que às vezes a gente acha que a nossa maior recompensa está aqui nessa terra. E infelizmente essa não é uma grande verdade. Algumas pessoas vão passar uma vida inteira aqui nessa terra de lutas e tribulações. Infelizmente isso não me traz assim paz no meu coração falar isso não. Mas essa é uma verdade. Bem, só que a nossa colheita ela tá assegurada, sabe por quê? Independente do que você esteja vivendo, do tempo que você esteja vivendo hoje na sua vida, a sua colheita está assegurada, sabe por quê? Porque maior é o Senhor que nos prometeu. Aquele que sai chorando, minhas irmãs, ele voltará para casa com cantos de alegria. Que essa seja uma realidade na sua vida. Que você tenha fervor no seu coração para poder clamar. Que o passado não seja um lugar onde você venha habitar, mas que você venha olhar como realmente uma questão de esperança, de trazer esperança para você. Eu não sei, sinceramente, como está a sua vida hoje, como está a sua família, sua vida financeira, saúde física, mental, espiritual, como está o seu trabalho, né? Se você trabalha fora, eu não, né? Estudos, né? Algumas irmãs, algumas pessoas estão estudando. Eu não sei como é que tá essa questão na sua vida, né? Eu sei como tá a minha. Então, assim, só que eu queria te dizer uma coisa. Independente de como foi no passado, independente de como está sendo presente agora, eu queria te dizer que no futuro, eu também não sei como vai estar, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está no nosso futuro. Eu posso te dizer uma coisa, isso já deveria ser motivo suficiente para a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro à noite e ter tranquilidade, mesmo em meio às lutas. A gente vai ficar triste, irmãs, isso vai acontecer sim. Mas isso não pode tomar o nosso coração do Senhor. Bem, eu queria deixar essa reflexão para vocês, né, que esse Salmo 126 possa ser aí, né, uma reflexão para sua vida, né, de entender aí onde você pode melhorar. Será que você está olhando para trás, né, e vendo muita coisa assim que já foi lá atrás, achando que, ai, nossa, eu não era para estar vivendo isso hoje, porque lá atrás eu já fui tão útil. Então, assim, eu queria deixar realmente essa reflexão, que você possa pensar na sua vida como um todo, não se assustar com o presente ou aquilo que você está vivendo nesse momento e ter esperanças do futuro, porque maior é aquele que prometeu. Amém? Vamos estar orando para a gente poder encerrar o nosso momento. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença, eu quero Te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida, Te pedir perdão pelos nossos erros e pecados.
Pai, nesse momento, Senhor, eu me coloco aqui com cada uma das minhas irmãs e que o Senhor possa ministrar nos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar. Deus, que esse Salmo 126 possa vir do nosso coração como uma resposta tua para a gente, que nós possamos viver em determinados momentos entendendo aquilo, Senhor, que nós devemos fazer mesmo em meio a situações que a gente não gostaria de estar passando. Mas que o nosso passado seja um lugar que nós possamos estar olhando com esperança, que o nosso presente não venha estar nos assustando, mas que o nosso futuro, Senhor, possa ser um lugar que aquece o nosso coração quando nós possamos estar pensando nele. Deus, eu quero te entregar cada uma das minhas irmãs onde essa palavra chegar e que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te amamos e nós te queremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.